Pessoal, uma das soluções que a gente também usa para resolver o problema de empresas em distress é o chamado Distress M&A. Para quem não conhece, M&A é a abreviatura para Mergers and Acquisitions, que são fusões e aquisições, ou compra e venda de empresas em distress. O M&A de empresas em distress ele deve ser mais rápido e focado do que o M&A de empresas normal. E ele exige competências específicas de quem está conduzindo esse M&A. O efeito prático da crise atual das empresas é a situação dramática que essas empresas se encontram. Por que isso está acontecendo no Brasil? A gente já falou no passado, mas eu vou retomar um pouco aqui. Primeiro, alta inflação e taxa de juros, desvalorização cambial, redução dos investimentos em infraestrutura, perda de confiança e poder de compra dos consumidores, concentração bancária, isso é muito importante e afeta demais a disponibilidade de crédito no mercado, e a queda da demanda interna e do PIB. O que isso acarreta para as empresas? Elevação das taxas de juros bancários, alta alavancagem, perda do fluxo de caixa operacional, perda de competitividade, aumento do pedido de RJs e perda de valor de mercado. E aí, o que acontece? As empresas estão cada vez buscando credores para financiar os seus passivos ou outras soluções. E aí, aumenta a oportunidade de aquisições com turnaround, ou deals que envolvam reestruturação de empresas. E aí, preços atrativos de ativos. Então, fundos que são especialistas em comprar empresas com potencial, mas que tem risco elevado, eles vão acabar entrando nesse mercado para comprar esse tipo de empresa. A gente precisa, então, como reestruturador, saber acessar esses fundos e mostrar para eles qual que é o valor real da empresa, ou como uma empresa ou fatiada, e quais são as opções de reestruturação dessas empresas. Só assim a gente vai poder fazer o quê? O tal do Distressed M&A, que é um M&A mais rápido e mais assertivo para esse tipo de operação específica. Quais são as competências específicas que você precisa ter para fazer um M&A assim? Primeiro, avaliar fora da caixa, pensar fora da caixa. Você tem que ter acesso a investidores não convencionais. Se você não tiver, conseguir acesso com advogados, fundos e contatos. E esses investidores têm que ser especialistas em fazer esse tipo de operação. As teses de investimento também não têm que ser tradicionais, não podem ser tradicionais. O potencial de criação de valor tem que ser elevado, mas baseado na reestruturação da empresa. Você tem que ser capaz de mostrar aos investidores os valores ocultos do negócio. E também analisar as potenciais sinergias das unidades de negócio que você está tentando vender com as unidades de negócio ou com as empresas que você vai abordar para fazer a aquisição dessa operação que você está tentando vender. Outra coisa que você tem que saber fazer é um due diligence mais compreensivo, ou seja, você vai fugir do due diligence convencional, que é somente colocar os advogados numa sala, os contadores, analisar os riscos e as contingências da empresa. Você tem que saber detalhar as causas que levaram a empresa para a crise e as possíveis soluções. Você tem que saber mapear e precificar todas as contingências da empresa para poder decidir a melhor estrutura de investimento. A implantação de solução tem que ser rápida, criativa e focada em situações específicas, não pode ser generalista. Você tem que criar um plano de integração que antecipa e explora sinergias para a empresa que você está vendendo. Você tem que abranger também um estudo de reestruturação do negócio. E tem que ter uma provisão realista para os requisitos de liquidez de curto prazo e longo prazo da empresa. Ou seja, você tem que ter um plano que detalhe como é que você vai resolver essa crise que a empresa está vivendo e também saber mostrar qual é a necessidade de caixa do negócio para colocar a operação em pé. Isso tudo para você já ir com um pacote completo de solução para os investidores que você está abordando. E aí, para finalizar, uma habilidade que você tem que ter é saber negociar criativamente. Você tem que saber negociar de forma a conciliar os interesses das empresas e dos investidores com estruturas de investimento alternativos. Você tem que fugir dos padrões convencionais de mercado. Por quê? O valor de uma empresa, geralmente, ele está refletido na sua capacidade de geração de caixa futuro e sustentável. As empresas em distress, elas perdem momentaneamente sua capacidade de geração de caixa. Se você for fazer uma análise de um valuation convencional, essa empresa vai ter valor zero ou muitas vezes negativo. Então, os investidores convencionais não se interessariam por uma empresa dessa. Os investidores experientes em reestruturação, então, eles conseguem identificar os valores ocultos e o potencial de criação de valor do negócio. Esses investidores, eles sabem os verdadeiros riscos envolvidos e as potenciais soluções para a empresa. Então, eles negociam outras formas de estrutura, de modo a investir com segurança e ainda aumentar o valor da empresa. Por exemplo, muitos investidores eles entram em empresas em distress somente após a empresa pedir recuperação judicial. Por quê? Porque ao entrar após a recuperação judicial, eles têm prioridade no recebimento. Ainda, eles entram com dívida.
ao invés de entrar com equity, dívida conversível em ações. Então, eles têm um nível de segurança maior para adquirir essas empresas após o pedido de recuperação judicial. Esse é um exemplo que a gente geralmente usa aí quando quer assessorar ou quer convencer o investidor a entrar numa empresa que está em dificuldade, a gente usa alguns argumentos. Esse é um deles, existem vários outros. Outra forma de reestruturar os passivos é a dação de ativos em pagamento, ou a venda de ativo para quitação de endividamento. Vamos falar de algumas das opções. Venda de ativos obsoletos. Então, ativos obsoletos são máquinas, equipamentos de produção, equipamentos antigos ou depreciados que não produzem mais, linhas descontinuadas, equipamentos de escritório, estoque de baixo giro. E esses objetos, eles servem apenas para ocupar espaço, custo de limpeza e armazenamento. Lembra que eu falei do apego como um dos erros cruciais aí de quem faz reestruturação de empresas ou gestão de empresas? O que a gente faz com esses ativos obsoletos? A gente tenta negociar com o credor dando em pagamento, né, de dívida. A primeira coisa é tentar fazer isso. Isso pode ser bastante difícil. Eu, por exemplo, nunca consegui fazer. A gente também tenta vender para fornecedor ou cliente ou permutar com algum prestador de serviço. Se não der certo, a gente faz leilão desses ativos. E, por fim, se a gente não conseguir fazer nada, a gente queima pelo valor que dá, mas tira esses ativos da empresa e libera espaço aí para outras atividades. Outra coisa que a gente faz é a venda de unidade de negócio. Então, primeiro, a gente tenta vender as unidades de negócio que fogem do core business da empresa, ou seja, unidades de negócio que não tem nada a ver com a minha operação. Depois, eu passo a vender, se eu precisar de caixa, obviamente, unidades de negócio pouco rentável que poderiam ter mais valor para outro dono, por exemplo. Uma outra empresa pode ter sinergias com essa unidade de negócio que eu não tenho. Em último caso, eu vendo unidades de negócio que são lucrativas, mas que eu preciso vender de qualquer jeito para fazer caixa. Eu tenho que avaliar também as dessinergias da venda, não só sinergia, como dessinergias. Por exemplo, se eu vendo uma unidade de negócio que suporta parte dos meus custos fixos, eu não vou ter mais essa sinergia e talvez a minha margem caia ainda mais. Como que eu faço essa venda de unidade de negócio? Primeiro, então, como nas vendas de ativos, eu tento negociar com o credor em pagamento da dívida. Isso pode ser mais difícil, mas em recuperações judiciais isso pode funcionar como o PI. Tento vender para investidor estratégico também, né? Dependendo do tamanho da operação, vale a pena contratar até uma empresa de M&A especializada em fazer isso de forma estruturada. E aí, eu tenho que analisar cuidadosamente as propostas de compra, a garantia de recebimento, porque muitas vezes eu posso vender e não receber, e os impactos na estratégia de longo prazo da empresa que eu estou assessorando. Outra opção é a venda de marcas e patentes, e aqui eu incluo marcas criadas e não utilizadas, marcas com baixa margem, baixo giro, e em último caso, algumas marcas que eu uso, mas que eu tenho que vender para salvar as demais. E aí, nesse caso, eu tento licenciar a minha marca. Então, eu vendo, mas eu tento licenciar, fazer meio que um sale leaseback da minha marca aí, né? E apenas em último caso, eu vendo uma marca ou patente que pode comprometer a sobrevivência do meu negócio no longo prazo, mas que eu tenho que vender para manter o negócio vivo no curto, né? E para patente, a gente aplica o mesmo racional. E como é que eu faço isso, né? Aqui também, mesmo racional da unidade de negócio, ou seja, eu vou vender, tentar vender para o estratégico, se, em último caso, tentar leiloar. Lembra que o comprador da marca, ele pode ser acionado pelos credores em caso de falência, dependendo da relevância da marca no faturamento da empresa. Então, hoje, eu atuo como head de M&A de uma grande multinacional. E eu já fui abordado para comprar marcas de empresas em distress. As marcas representavam 60%, 70% do faturamento da empresa. Se eu comprar essa marca e absorver ali os clientes, eu vou ser solidário num caso de falência dessa empresa que está devendo. Então, aí eu preferi não arriscar. Então, é uma análise que você tem que tomar e aí fazer caso a caso e que seu comprador também vai avaliar o risco dessa marca no portfólio dele e também o risco de ser acionado posteriormente por credores que se sentirem lesados com essa venda. Venda de linhas de produtos também é uma outra opção que também tem o mesmo racional. Você vai dispor de linhas de produtos com baixa margem e baixo giro. Depois, linhas que consomem muito capital de giro ou que poderiam ser melhor exploradas por investidores estratégicos, por exemplo, que tenham penetração em outros nichos de mercado. Outra coisa que você pode fazer é venda de carteiras de cliente, vender a carteira de cliente com baixa margem, clientes pouco representativos ou clientes mal pagadores. Você pode também vender um segmento específico de clientes, não clientes dispersos. É muito difícil você vender uma carteira de clientes dispersos. Geralmente você aglutina essas carteiras e vende unidades de clientes ou carteiras de clientes que se comportem da mesma forma, né? Porque se você vender clientes dispersos, você pode causar uma ineficiência operacional e também você pode fazer um esforço e não ter nenhum comprador aí disposto a comprar essa carteira de você. Por exemplo, empresas de cobrança que tem como clientes diversos bancos e não deseja mais trabalhar com um banco específico. Por exemplo, você pode ser uma empresa de cobrança e você não quer mais trabalhar com o Itaú. Você pega alguém, essa carteira de cliente, né, do Itaú, e vende para alguém que esteja disposto aí a trabalhar com o Itaú.
você deve conduzir o processo com o mínimo de ruptura possível no nível de serviço aos clientes, ou seja, mesmo num processo de venda, você tem que continuar prestando serviço para os clientes, obviamente, com a mesma qualidade, para que sua performance não caia e sua carteira valha menos. Nessa venda de carteira de cliente, o que você tem que se atentar, né? Essas vendas usualmente são operadores estratégicos ou seus concorrentes. Então você tem que estudar muito bem o impacto na sua estratégia de longo prazo. Geralmente também faz sentido você receber à vista ou em poucas parcelas. Não faz sentido você vender para receber em muito longo prazo, porque daí não vai ajudar tanto na sua estratégia de liquidez, né? Usualmente também essas carteiras elas vêm com cláusulas de não competição e não concorrência por alguns anos. E o comprador da carteira poderá ser acionado também em caso de falência, dependendo da relevância da marca ou da carteira no faturamento da empresa. Uma outra modalidade de capitalização da empresa ou trazer recursos para a empresa que eu tenho visto bastante é o BPO, que é Business Process Outsourcing, que é a terceirização com venda ou carve-out. O que é isso? Isso é terceirização de operação interna que poderiam ser prestada por especialistas. Então, imagina, por exemplo, que a Pernambucanas tem lá sua área interna de contact center. Isso é uma unidade de negócios dela que está misturada ali com a operação dela. Um operador de contact center pode comprar essa operação da Pernambucanas, tirar essa operação e pagar para Pernambucanas um valor ainda por essa operação. E ainda prestar um serviço com mais qualidade e mais barato. Então, ao invés de simplesmente terceirizar, você deve trabalhar para vender o contrato de longo prazo e não simplesmente dar para alguém ou terceirizar. Pode ser call center, como eu disse, operação de back-office, manutenção, entre outras, né? E aí você tem que escolher o prestador de serviço pelo maior valor, obviamente, mas levando em consideração a qualidade dos serviços prestados, porque o contrato é de longo prazo e você vai ter aí sua operação atrelada a dele por um contrato aí que pode variar entre 5, 10 e até 15 anos. Nesse caso, vender para o operador estratégico do setor específico que você vai terceirizar pode fazer mais sentido. Analisa também cuidadosamente as propostas, vê a garantia de recebimento e vê os impactos na sua estratégia de longo prazo. Muita atenção também para os níveis de serviço, ou seja, para os SLAs, para que você não seja muito aí permissivo, dando espaço para SLAs mais afrouxados e depois você vai se arrepender no longo prazo. E a precificação vai ser usualmente o valor presente líquido do retorno dos contratos, tá, pessoal? Não tem muito segredo. Outra operação que a gente faz é os famosos sale-leaseback, de plantas operacionais, fábricas, embarcações, plataformas, veículos ou ativos que não estão alienados, eles podem ser vendidos para investidores financeiros e alugados em seguida. É uma fonte de financiamento com taxas mais atrativas do que a do capital de giro e pode ter ou não o direito de recompra no final do contrato, né? Usualmente esses contratos vão de 1 ou 2 décadas. A operação de sale-leaseback, ela deve ser realizada com os investidores especialistas no mercado imobiliário. Geralmente, existem bancos ou assessores especialistas que devem ser contratados, pois eles já conhecem o perfil dos investidores, né? Esses investidores especificam um ativo pelo seu valor de liquidação ou venda forçada, que é algo mais ou menos como 60% do valor de mercado. E assim, você tem que ter em mente já que se você tiver um ativo que vale 100, você vai conseguir colocar no seu caixa só 60, tá? E aí, pode ser mais vantajoso dar em pagamento a uma dívida, que você dá 1 para 1, do que você tomar essa dívida com valor de venda forçado aí de 60% do valor do bem. Com isso, a gente encerra o tópico de negociação de dívidas. Nesse modo, a gente viu como iniciar um processo de negociação, como criar um ambiente estável para negociação, quais as principais ferramentas para fazer uma negociação e, por fim, quais as outras opções além de renegociação de dívida para fazer a negociação de passivos ou a redução dos passivos. Ok? Um grande abraço e nos vemos no próximo módulo.